Olá, meus amores, uma linda e abençoada noite para vocês. Deixa eu ir avisando as pessoas que eu já estou ao vivo. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à live de hoje. Hoje é uma live muito especial, porque hoje nós vamos falar sobre energia. Pati, é isso aí. Hoje o tema da live de hoje é energia. Tudo do universo é energia, possui energia, tem energia. E eu vou contar segredos para você como a energia não mente. Percebe? E o que acontece sobre isso? Existe uma coisa que desde o momento que nós nascemos até o momento que morrermos nessa realidade, vai nos acompanhar, que são os nossos pensamentos. Linda e abençoada noite, Mi, seja muito bem-vinda. Que são os nossos pensamentos. Eu não sei se você sabe, mas todos os nossos pensamentos possuem energia. E a minha pergunta para você é: esses pensamentos estão trabalhando a seu favor ou eles estão trabalhando contra você todos os dias? Você é aquela pessoa que quando tá lavando louça, tá fazendo alguma coisa, tá xingando aqui dentro, tá brigando com alguém, tá resolvendo os conflitos. Então, tudo isso, sem exceção, acaba. Linda e abençoada noite, bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora sim. Acaba te ajudando ou atrapalhando a sua vida. A energia não mente. Então, se você tá vivendo algum problema, se você tá se sentindo enganado, se sente traído, você precisa começar a observar as atitudes das pessoas. As pessoas podem falar o que elas quiserem, mas quais são as atitudes dela? As atitudes que ela costumeiramente tem, muda tudo. Nós temos que começar a treinar todos os dias da nossa vida a perceber a energia que está por trás das coisas, por trás da atitude. Quando você tem a sensibilidade de perceber na atitude do outro qual é a energia, se a pessoa está sendo bem intencionada, se a pessoa está sendo mal intencionada, você vai passar a ter clareza de como você deve agir na sua vida. E um fator que é muito importante sobre isso é o quê? Se você tem clareza plena e total sobre quais são as atitudes e a energia que está por trás da atitude da pessoa, se elas são bem intencionadas ou mal intencionadas, você para de dar informações e munições para as pessoas te machucarem. Percebe? Então, existe um ponto muito importante sobre isso. As energias não mentem. As pessoas podem falar o que elas quiserem. As pessoas podem fingir, enganar, maltratar, humilhar as pessoas. Mas a energia que está por trás daquilo não mente. E o que impede você, muitas vezes, de ter essa sensibilidade e notar qual é a energia que tem, são os seus pensamentos. Quando você fica muito conflitante aqui dentro, brigando o tempo todo com os seus pensamentos, tendo várias confusões mentais que geram conflitos internos, você acaba se ausentando do momento presente, que é o estado de estar no aqui e no agora, e você fica ou focada no passado, naquilo que já foi, ou focada no futuro. Paty, me conta mais. Então, alguma coisa aconteceu no seu passado, e passado pode ser exatamente há 1 minuto atrás. Passado, já foi, passou. Dentro desse movimento, você não aceitou a
o que aconteceu? Você não aceitou o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, e você começa a fazer o quê? A conflitar com aquilo. Então, o seu pensamento, que gera um sentimento de negação, faz você ficar brigando dias e dias, meses, anos, com alguma situação que você não aceita. Paty, é verdade. Muitas coisas que nós não aceitamos na nossa vida se estendem por muito tempo. E você vira e mexe, tá lá brigando com aquilo. Ah, quando eu tiver a oportunidade de falar tal coisa, eu vou falar. Quando eu me confrontar com essa pessoa novamente, eu vou falar pra ela o que eu realmente penso. Hoje no meu stories, eu coloquei o como as pessoas são mal educadas na internet, né? As pessoas, elas xingam, ofendem, humilham. Agora eu te falo, se ela tem este comportamento na internet, por que você acha que aquilo que ela tá escrevendo, digitando, que não é o que ela realmente pensa? A única coisa é que muitas vezes ela não tem vontade de se expor, ou ela não consegue se expor olhando no olho das pessoas. Ela tem medo. O que vão falar, né? Se eu falar isso pra fulano. Às vezes ela não tem coragem. Ela não tem clareza de como fazer isso. Então ela digita qualquer coisa pra ofender as pessoas, achando que aquilo não vai ter nenhum efeito, nenhum impacto. A questão sobre isso é: quando uma pessoa me faz mal e eu não estou na mesma energia que ela, eu simplesmente respiro fundo. Guardem essa ferramenta no coração de vocês, que vocês vão poder usar para tudo. E eu simplesmente penso que a lei da causa e do efeito, que é uma lei natural do universo, se faça presente nessa situação. Quando eu tô em ressonância com a pessoa, quando eu vivi uma experiência, eu tô na mesma energia da pessoa, eu preciso me olhar, eu preciso me trabalhar. Agora, quando uma pessoa teve uma atitude que eu não achei legal, que eu não achei bacana comigo, e essa pessoa, eu analisei, eu pensei, eu percebi, eu disse, eu não estou na mesma frequência e vibração dessa pessoa agora. Então, eu apenas invoco a lei da causa e do efeito para aquela situação e deixo que o universo trabalhe aquele respeito. Nós, humanos, temos várias atitudes e vários comportamentos e a gente imagina que ninguém tá vendo, que ninguém tá percebendo. Os seus pensamentos e os seus sentimentos é como se eles fossem anotados pelo universo a todo instante como pedidos. Então, se você tem um comportamento intencional para prejudicar o outro, e o outro não está na mesma frequência que você, a lei da causa e do efeito vai fazer aquilo que você mandou voltar para você na mesma intensidade e força que foi enviado. Então, existe um ditado que diz assim: tudo que vai, volta. E isso não é uma mentira. Então, tem pessoas que falam às vezes pra mim: Paty, mas eu não desejo mal do fulano. Fulana me causou uma determinada dor, um determinado desconforto, mas mesmo assim eu não desejo mal. E nem deve. E nem deve por autopreservação, por amor próprio. Porque tudo aquilo que você emana vai voltar para você. Então, ao invés de entrar em pequenas picuinhas, em conflitos, desejando o mal do outro, por qualquer razão que seja, invoque a lei da causa e do efeito. Neste momento, eu invoco a lei da causa e do efeito para essa situação que se apresenta. Para quê? Para que a causa que a pessoa teve, ela receba os efeitos sobre aquilo e você não esteja em algum nível emaranhado na confusão da pessoa. Então, é muito importante que quando nós estamos em estado de negação, a gente possa ter consciência de nós mesmos.
Porque aquilo que nós negamos em termos de pensamentos e sentimentos, mesmo que você não exponha em nenhum nível para fora do seu ser, aquilo te consome por dentro. E aquilo está fazendo com que você viva experiências problemáticas, ruins, negativas, alguns chamam dos abacaxis, né? Aqueles abacaxis que você fala assim, meu Deus, isso aqui é um presente de grego. Por quê? Porque você está negando algum sentimento dentro de você. Então, ao invés de ficar na negação, sofrendo e atraindo experiências que você não deseja na sua vida, respire fundo e diga, neste momento eu invoco a lei da causa e do efeito para cuidar dessa situação. Por que a gente faz isso? Para que o universo que está o tempo todo anotando os nossos pensamentos e sentimentos que geram vibrações, estão anotando como pedidos para nos devolver aquilo que nós estamos mandando, a partir do momento que você invoca a lei da causa e do efeito para cuidar daquela situação, você está saindo o quê? Da negação. Olha, eu sei que essa situação aconteceu, eu sei que essa pessoa que talvez estivesse mal intencionada diante disso, eu não estou na mesma energia que ela, então que a lei da causa e do efeito aconteça através do universo. Então, quando uma pessoa fala assim, Paty, mas eu não aceito fulano, eu julgo, critico e não concordo com o comportamento do fulano. Eu já disse várias vezes e volto a repetir que nós não conseguimos controlar o comportamento de outras pessoas. Então, se existe algo que você não gosta nesse momento, não pratique na sua vida. Não faça, porque aquilo que você fizer vai retornar para você. Então, quanto mais sensíveis a perceber que tudo no universo, sem qualquer exceção, tem uma energia, a questão sobre isso e se sensibilizar sobre isso é compreender de forma clara e objetiva que se tudo no universo tem energia e os meus pensamentos, sentimentos, palavras, ações também têm energia, ao que eu estou me associando? Ao que eu estou entrando em verdadeira sintonia e ressonância. Então, comece a prestar atenção. Existe alguma coisa na sua vida hoje que você está vivendo, experimentando, que você considera um problema, que é desconfortável para você? A primeira coisa que você pode pensar e começar a analisar é o quê? O que eu penso sobre essa questão? O que eu sinto sobre essa situação? O que eu falo, mesmo que seja mentalmente, sobre essa questão quando ninguém está me vendo? Quando ninguém está me ouvindo? Quando eu tô sozinha e ninguém tá prestando atenção em mim? É nesse exato momento, nesse estado de relaxamento, que você tem aquela segurança que ninguém tá olhando para você, que ninguém tá prestando atenção em você, que ninguém tá ouvindo você, que ninguém consegue acessar os seus pensamentos, que você está criando a sua realidade. Então, aquele momento que você tá sozinha e você tá brigando, conflitando, colocando o dedo na cara, nesse estado de relaxamento profundo, que você tem uma segurança, é que eu posso ser eu mesma. Ninguém tá vendo, você está criando a sua realidade. Aquele termo que diz orar e vigiar, não é vigiar os seus pensamentos quando você está perto das pessoas. Porque quando nós estamos próximos de outras pessoas, a gente tem uma tendência a ter um pouco de cautela, pelo menos por autopreservação. Não vou me expor, não vou dizer o que eu penso aqui, não vou dizer o que eu... Mas você precisa prestar atenção em você quando ninguém tá te vendo, quando ninguém tá te ouvindo, quando ninguém consegue acessar os seus pensamentos e as suas energias. Só que saiba que exatamente nesse momento de conforto e segurança, o universo está lá com a pranchetinha, anotando todos os seus pedidos para tudo aquilo que você está emanando
voltar para você. E é exatamente por isso que muitas vezes nós não temos conhecimento da origem dos nossos problemas. A gente fica assim, ai, não sei por que isso está acontecendo comigo, não sei quando isso começou. Começou naquele dia, em estado de relaxamento pleno, que os seus pensamentos e os seus sentimentos estavam trabalhando. Imagina esse movimento, que loucura que é. Ai, Paty, mas é porque é como se fosse um desabafo. Ai, a gente tem aqueles momentos. É exatamente nesses momentos que você acha que você está apenas desabafando, que você está relaxado, em extrema segurança, até consigo mesma. É nesse momento que você está criando uma realidade muito profunda na sua vida, mesmo que você não perceba. E aí, me conta se está fazendo sentido para vocês, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, se você quer que eu traga alguma informação sobre esse assunto, manda que hoje à noite é para vocês. Reveladora, extremamente importante para você mudar muita coisa aí. Me contem aí se faz sentido para vocês, se vocês estão... O que vocês estão percebendo sobre o tema de hoje. Muito sentido, maravilhoso. Deixa eu colocar aqui. Nós não estamos nos percebendo o tempo todo, né? Então tem coisas que eu falo assim, o tal do piloto automático assume de uma forma muito grandiosa e a gente fica naquele ponto de, ai meu Deus, por que tal coisa está acontecendo comigo? Então, primeiro nós precisamos voltar ao estado de presença, respirar fundo e nos analisar quando nós não estamos sendo vistos por ninguém. Isso é sobre nós. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, mesmo que não seja exposto para fora, o que eu falo aqui dentro, quando eu tenho clareza que ninguém está olhando para mim. Nesse estado de relaxamento profundo. Essa é uma autoanálise. Sobre as outras pessoas, a energia não mente, tanto a minha como dos outros. Então, comece a observar as atitudes das pessoas. Qual é a atitude que a pessoa está tendo? Às vezes, a pessoa se demonstra para você uma pessoa extremamente educada. Ela está mal-humorada, ela não teve um dia bom, ela vai e estoura e faz um mega escândalo com o garçom. Por que você imagina, deduz e pressupõe que o dia que ela estiver raivosa ou incomodada com alguma coisa, esse estourar não vai ser com você? Por que você acha que você está imune ao comportamento do outro? Então, nós conseguimos perceber muitas coisas quando nós prestamos atenção nas atitudes das pessoas. Se aquela pessoa tem uma atitude boa, se aquela pessoa tem uma atitude que não foi tão legal. Aqui nós não estamos falando sobre julgamento, crítica, sobre o nosso ponto de vista, sobre a verdade. Nós não estamos falando sobre isso porque cada pessoa tem uma verdade. Cada pessoa é um universo muito único, muito individual e muito grandioso. O ponto sobre isso é: se você vê uma pessoa humilhando e ofendendo a outra gratuitamente, você tem um bom senso e uma análise interna de perceber se aquele comportamento é adequado ou inadequado, baseado com os seus valores, para que você tenha clareza se você quer ter uma pessoa que está tendo essas atitudes, esses comportamentos e esses pontos de vista com você. Por que você acha? Por que você acha que uma pessoa que está tratando mal outra e que convive com você, que ela não fará isso com você em algum momento? Por quê? Se aquela atitude e aquele comportamento é sobre ela, não sobre você. Por que você acha que você está imune ao mau humor do outro? Percebem? Então,
A energia é algo que definitivamente não mente. Ela é muito reveladora. Quando nós nos observamos naqueles momentos de individualidade, aquele momento que você está tomando banho, aquele momento que você está lavando uma louça, aquele momento que você vai deitar, e mesmo que você tenha um parceiro ou uma parceira de vida e aquela pessoa está dormindo, mas a sua cabeça está trabalhando. Nesses momentos, se observe. E quanto mais você se observar nesses momentos de grandiosa individualidade, mais você vai se conhecer e começar a ter insights e gatilhos para que você possa perceber o porquê que você está experimentando uma realidade que talvez você não gostaria. Existem ferramentas como essa, vou mostrar aqui para vocês, ó, que é a mesa mega radiônica. Imagina você, não sabendo lidar com algumas questões, você fazer um pedido. Ter clareza sobre os meus pensamentos, ter clareza sobre as energias e as intenções das pessoas. Você faz um pedido desse na mesa, pede para ela corrigir, ela traz uma frequência energética para você, você aguarda, porque o seu olhar, a sua ótica nunca mais vai ser o mesmo. Então muitas pessoas me perguntam, Paty, eu não sei como lidar com isso, eu não sei como resolver. As mesas podem contribuir de forma grandiosa sobre isso, para que você possa ter clareza sobre si mesmo, sobre o que pensa, sente e fala, e sobre as atitudes e os comportamentos de outras pessoas. Um único pedido pode abrir a sua mente e abrir o seu mundo de uma forma muito grandiosa. Como eu disse para vocês no começo da live, se tem uma coisa que nos acompanha desde o momento da nossa concepção até o momento da nossa morte, nessa realidade, e depois vai nos acompanhar com a nossa alma, é a nossa mente. A nossa mente, ela é muito poderosa. Então, ao invés de você ficar julgando o comportamento, criticando o comportamento de outras pessoas, perceba o que isso cria na sua vida. Quando eu falo a frase, eu não desejo mal de ninguém, por pura e autopreservação. Porque se o que eu desejo para o outro vai voltar para a minha realidade, por que eu vou desejar o mal para o outro? Será que eu quero experimentar coisas ruins na minha vida? Será que eu estou pronto e pronta para ter esse retorno na minha vida? Para do nada alguma coisa ruim acontecer e eu falar, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu não faço nem ideia. Daí quando você está em terapia, em processo terapêutico, e tem uma pessoa que vai te conduzindo, que vai te guiando, que vai puxando, você fala, fui eu mesma. Porque naquele dia, e aí começa a gente a ter clareza sobre os nossos processos. E é assim que aquilo que você fala que não quer viver, você está vivendo. Um outro exemplo é focar naquilo que você não quer viver. Nós temos uma diferença muito grandiosa sobre a nossa lista de sonhos, desejos, conquistas, aquilo que a gente quer viver. Só que nós estamos presos, apegados, aprisionados e praticamente acorrentados àquilo que a gente não quer viver. Paty, como assim? Tudo aquilo que você não quer viver na sua vida, você fala o tempo todo sobre isso. E se você não fala, você pensa. E se você não pensa, você sente. Vamos dar um exemplo da falta de dinheiro. Se o tempo todo você fala, eu tô sem dinheiro, comigo tudo dá errado, o que você acha que você vai ter na sua vida? Se toda a sua energia, a sua intenção e a sua vibração está nisso. A sua vibração, dentro de você, ela funciona como um imã. Você manda e ela volta. Você manda e ela volta. Então, se você não quer experimentar escassez, você precisa começar a mudar aquilo que está dentro, até você convencer a sua mente. Então, qual que é o oposto da falta do dinheiro para você? Ter todos os dias dinheiro sobrando. Então, você vai repetir essa frase até que a sua mente, o seu coração e o seu verbo esteja totalmente convencido disso. Você não precisa convencer ninguém lá fora de que você vai ser próspero, de que você vai ser um sucesso, de que você vai ter uma vitória.
Quantas e quantas pessoas desejam ser muito bem-sucedidas como um ato de raiva e de vingança para provar para alguém que um dia disse para ela que ela não ia ser ninguém na vida, que ela venceu, que ela agora está vitoriando. Olha qual é a energia por trás dessa prosperidade: a raiva, a vingança, o ódio. É por isso que você não tem a prosperidade, porque você está muito mais focado em se vingar para mostrar para alguém que a sua vida mudou, que você conseguiu, que você prosperou, que você deu conta, do que em realmente viver aquilo. Quando o sucesso, a prosperidade está dentro de você como algo verdadeiro, experimentar isso do lado de fora é algo muito natural. Você não requer esforço. Então, se você está se esforçando muito, colocando muita força, você precisa analisar qual é a energia que está por trás disso. Fazer a coisa certa pelo motivo errado também nos dá problemas, também cria problemas. Paty, como assim? Ser bem-sucedido, ser próspero é a coisa certa. Mas se é para provar para alguém que um dia disse que você não ia ser ninguém, é pelo motivo errado. A sua raiva, o seu ódio, a vontade de se vingar daquela pessoa é tão grande que aquilo toma conta de você e você nem percebe o quanto você está contaminado com aquela energia, com aquela raiva. E daí você diz: meu Deus, não sei por que as coisas não estão dando certo. Então, nós temos que começar a nos analisar. Será que eu estou fazendo a coisa certa pelo motivo errado? Por isso que eu falo, a energia, ela não mente. Então, essa energia aqui, que é pelo motivo errado, o universo está lá anotando os seus pedidos para te entregar mais daquilo. E te entregar mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo. Então, queira ser bem-sucedido, queira ser próspero, queira ser abundante, queira ser rico, milionário por você. E depois, quando você atingir este padrão elevado, você decide o que você vai fazer. Agora, se você fizer isso ou estiver focado nisso por conta de algo que alguém te disse, resolva isso primeiro aqui dentro. Segunda ferramenta da noite. Se a primeira é entregar para a lei da causa e do efeito, coloque a mão no seu peito, respire fundo e diga: agora eu entendo. Só hoje eu entendi o quanto isso estava me fazendo mal. Então, por isso, eu liberto. Eu escolho ser rico por mim. Eu escolho ser próspera por mim. Por amor a mim, eu faço coisas boas. Então, você tem a escolha de se libertar, né? Perceber. Às vezes, do nada, comece a se vigiar e dar respostas para essa vigia. Peraí, esse pensamento, esse sentimento não está criando o que eu desejo viver genuinamente na minha vida. Então agora eu devolvo ao passado o que é do passado para que eu possa estar no aqui e agora, criando a vida que eu desejo. Vocês percebem o quanto tudo isso é grandioso? O quanto tudo isso pode mudar e transformar completamente a nossa realidade, a nossa vida e tudo que nós estamos experimentando. Quando tem aquele ditado, vigiar e orar, orar e vigiar, não é quando você está na frente das pessoas, é quando você está sozinho com você mesmo. É nesse exato momento de individualidade que os seus pensamentos estão borbulhando sobre si mesmo e sobre os outros. E é nesse exato momento que os pedidos são anotados e entregues com sucesso. Então, se você está vivendo algo na sua vida que você não está gostando, comece com essa autoanálise. Primeiro sobre si mesmo. Depois, sobre o outro, você começa a avaliar as atitudes e os comportamentos. E terceiro,
ao avaliar as atitudes e os comportamentos das outras pessoas, comece a perceber se você não está entregando gratuitamente para as pessoas informações, pontos de vista, para que elas possam te machucar depois. Será que você está sendo ferido, machucado, porque a pessoa está usando exatamente as informações que você entregou em algum momento? Será que você está abrindo a sua intimidade, o seu coração para as pessoas certas? Como eu disse, nem todo mundo é intencionado ou muito bem intencionado. Tudo tem uma energia por trás. Será que em algum momento você está entregando para as pessoas certas? Comece a perceber e a reparar esse movimento. Muitas vezes a gente fala assim, Paty, eu confiei naquela pessoa. Mas será que ela merecia a sua confiança? Você percebeu isso? Por quê? Uma coisa é ser vulnerável, né? Vulnerável é uma pessoa que se permite sentir os sentimentos, os pensamentos, perceber, né? A vulnerabilidade é algo muito positivo. Agora, a fraqueza é como se você entrasse em um tubarão, um tanque de tubarões, e cortasse o punho e deixasse sangrar, até que ele viesse atrás de você. Então, nós temos que começar a perceber e a analisar. Será que as pessoas que estão me decepcionando do lado de fora é porque eu permiti que elas me machucassem, entregando a minha intimidade para quem não deveria? Será que eu não estou expondo demais aquilo que deveria ser tratado como sagrado? E aí, me conta aí. Faz sentido para vocês? Vocês têm dúvidas sobre isso? Me contem tudo aí. Como que está esse movimento aí, essas informações novas aí? Quais são as reverberações? Se tá fazendo sentido, se vocês têm dúvida sobre essas energias, essas informações, esses pontos. Vamos ver aqui. E aí, vão me contando para eu ter clareza aqui, né? Muito sentido, maravilhoso. Então, quando nós nos percebemos e nos permitimos nos perceber, nos autoanalisar, nos auto-olhar, eu vou dar um exemplo para vocês. Como eu tô na semana da mesa Mega Radionic falando dela, então eu resolvi trazer ela como exemplo. Paty, eu descobri que eu tenho pensamentos caóticos sobre tal assunto. Você pode fazer um pedido aqui na mesa, finalizar os pensamentos sobre tal questão. Quando você faz um pedido desse, você vai perguntar qual ferramenta corrige essa questão. O resultado da ferramenta, ela vai trazer a clareza para você do que está por trás daquele pensamento que você não percebeu sozinho. Então, dentro desse ponto de vista, você já começa a ver o mundo a partir de uma nova lente, de uma nova ótica. Essa ferramenta foi a correção deste item. Você já descobriu algo novo sobre si mesmo. Então, a mesa, ela te dá uma onda eletromagnética nova sobre aquele pensamento e sobre aquela questão. Mas cabe a você manter o resultado da mesa. A mesa tem uma perguntinha lá que você pode perguntar se aquela correção foi definitiva para você. Se der que ela foi definitiva, a mesa fez o trabalho dele de forma o quê? Definitiva, de forma assertiva. Mas não quer dizer que a mesa vai ficar controlando e policiando você para você não voltar naquele pensamento, não voltar naquela frequência. É exatamente por isso que quando a gente entrega uma informação através da mesa, uma interpretação, uma consciência, um despertar, é justamente para a pessoa ter clareza do que ela precisa manter na vida dela. Lembra da causa e efeito? Então, a mesa vai fazer um efeito muito positivo na minha realidade. Agora, a decisão de manter esses efeitos na minha vida é uma escolha minha. Percebe?
Nós temos escolha o tempo todo. Muitas e muitas pessoas falam, afirmam, reafirmam que estão passando por situações que não escolheram, que não pediram, que não intencionaram. Mas se nós olharmos de forma profunda, olharmos na origem e começar a trazer essas informações e ter clareza de quais são os pensamentos, os sentimentos e as vibrações que estão por trás daquela questão que você está vivenciando, você vai ter muito mais clareza do que jamais imaginou. É que nós estamos acostumados a uma mentalidade um pouco mais infantilizada, que é o quê? O superficial. As crianças, elas não se aprofundam nas questões, porque ela está sendo criança. A questão é que tem muitos adultos sendo crianças, tendo uma mente mais infantilizada, de ficar apenas naquela camadinha superficial e ficar dizendo, por que você tá vendo? Não sei. O que você quer pra sua vida? Não sei. Por que você tá mal-humorada? Não sei. Se você não sabe, vamos analisar essa pergunta. Se você não sabe quais as razões que irritam você, se você não sabe quais são as razões que te perturbam, que retiram a sua paz, você aguarda que quem saiba isso. Percebe? Quem você imagina, deduz e pressupõe que terá essa resposta? Já pensaram sobre isso? O nosso trabalho é nos perceber. Só que muitas e muitas vezes eu gasto a minha energia, eu gasto meu tempo, eu gasto meu dinheiro percebendo e cuidando o que o outro está fazendo, como que o outro está fazendo, por que o outro está fazendo, ao invés de focar a minha energia em mim e no que realmente importa. Nós nos distraímos com muita facilidade. Nós nos dispersamos de nós mesmos com muita facilidade. Então, quando uma pessoa vem e eu a questiono, qual é o sonho da sua vida? Não sei. Por que você acorda? Não sei. Que vida você gostaria de estar vivendo? Não sei. Quem sabe, então? Quem sabe o que é importante para você? Muitas vezes nos enganamos, exatamente. Você tem total e plena razão. Essa autoenganação, né? Muitas vezes nos enganamos. Essa autoenganação que é a tal da autossabotagem. Às vezes, a gente cria um limite, um bloqueio, um problema na nossa realidade, um obstáculo na nossa realidade, justamente porque a gente não quer enxergar a nossa própria verdade. Então a gente vai criando obstáculos, conflitos, problemas na nossa frente, porque daí esses problemas eles tomam a nossa atenção, eles tomam a nossa energia e a gente esquece que se enganou para a gente não ter que olhar a verdade como ela é. A verdade sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente sente, sobre o que a gente fala sobre determinados assuntos. Então, a gente gasta muito mais energia nos enganando muitas vezes, criando obstáculos para não ter que perceber o que de fato é real, do que ter que encarar uma verdade genuína sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente sente. Eu lembro sobre um atendimento de abuso sexual. E ela fugia tanto de olhar para isso, de todas as formas, que chegou um momento que eu perguntei para ela como tinha ocorrido, o que ela tinha conforto de compartilhar comigo naquele momento, e é como se tivesse dado um branco para ela. Por quê? Ela fugiu tanto daquela experiência, de ter que olhar para aquela experiência, encarar a si mesmo. Esse é um grande desafio que a grande
parte da humanidade foge. Encarar a si mesmo, perceber a si mesmo. Então, naquele momento, quando eu comecei a conversar com ela e a trazer aquele movimento, eu disse para ela só uma coisa: fecha os seus olhos, respira fundo e diga: eu fui abusada. Eu sofri um abuso. Quando eu trouxe essa frase para o campo dela e ela começou a chorar, e ela começou a chorar compulsivamente, eu aguardei o momento dela e ela me disse assim: eu acho que a vida inteira eu não tive coragem de dizer isso a mim mesma, e foi tão libertador falar em voz alta: eu fui abusada. Eu sofri um abuso sexual. E a partir do momento que você para de fugir daquilo, e é você com você mesmo, que você para de fugir daquilo, que você assume para você o que realmente aconteceu, ou o que você realmente pensa sobre aquilo, o que você realmente sente, o que você realmente tem vontade de falar sobre uma situação, a libertação começa. Porque você para do quê? De se enganar. Você para de fugir de si mesmo. É olhar e dizer: não, isso aconteceu comigo e tá tudo bem. Por quê? Porque isso precisa ser colocado no lugar certo da minha vida, que é no passado. Qual é o aprendizado que eu tenho que ter sobre isso, para que isso pare de me assombrar no meu hoje e estrague o meu futuro. Muitas e muitas vezes, o nosso futuro está totalmente prejudicado porque nós não queremos deixar o passado no lugar dele. Não importa o que você fez, se foi bom, se foi mal, se foi ruim, se você considera devastador, se você se odeia por algo que você fez no passado, aquilo você não pode mudar. Mas a terceira ferramenta que eu vou te entregar nessa noite é: você não pode mudar aquilo, mas você pode aceitar aqui dentro. E quando você aceita, você se liberta. Porque a partir do momento que você aceita que aquela pessoa do passado, aquela Patrícia de 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos atrás, teve aquela atitude, teve aquele comportamento, aquela postura, porque era o que sabia fazer naquele momento. Não adianta eu, com a consciência, com o despertar que eu tenho hoje, julgar a Patrícia de 15 anos atrás. Qual é a vantagem que eu vou ter sobre isso de me comparar? Nós estamos o tempo todo nos comparando com algo do lado de fora. Então saiba que se você está o tempo todo se comparando com algo, com alguém, com alguma postura, com algum comportamento, é só um espelho, um reflexo do que você faz com você mesmo. Provavelmente você fala frases do tipo: se com 20 anos eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, se com 20 anos eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, tudo seria diferente. Percebe como você é cruel consigo mesmo? Olha a jornada, todo o trabalho que você teve para chegar até aqui é resultado dessas experiências que você não aceita, que você condena, que você julga, que você gostaria que fosse diferente. Saiba que se o seu desejo é mudar o seu passado, na linha do tempo, se você conseguisse mudar o seu passado, saiba que você estaria apagando algo do seu presente, talvez algo extraordinário do seu futuro, que você apagando aquele passado vai pagar um preço muito alto para aprender no futuro. Então, que bom que aquilo que você precisava aprender já passou. Então, qual é o benefício de ficar julgando, comparando, menosprezando aquela pessoa do passado porque ela não tem a consciência que você tem hoje? Mas ela é a base, a estrutura para a pessoa que você se formou. Hoje, quando alguém me pergunta: você mudaria algo do seu passado? A minha resposta é absolutamente não. Porque será?
em algum nível, se eu tivesse vivenciado uma experiência diferente, tido uma vida diferente, eu seria a mulher que eu construí? Porque a mulher que eu sou hoje, eu posso dizer para vocês com muita clareza, certeza absoluta, que ela foi uma construção. Primeiro foi feita a base, depois as minhas raízes. Depois, quando a minha raiz estava forte, eu comecei a subir tijolinho por tijolinho, cimento por cimento. Eu acho que ainda existem cômodos dentro de mim que ainda não foram totalmente acabados, decorados, que não tem massa corrida. Mas essa construção de quem eu sou hoje é um mérito meu a partir das experiências que eu tive. Também a partir da coragem de deixar o passado no passado e aceitar que aquilo eu não posso mudar. Porém, se aquilo eu não posso mudar, o que eu faço com aquilo? Se eu não gostei do que eu vivi no passado, eu tenho o poder de escolher, através do meu livre arbítrio, fazer diferente do que aquela experiência. Agora, se eu estou repetindo processos na minha vida, se nada na minha vida é diferente, se nada na minha vida é novo, se todos os problemas que eu vivi lá atrás estão me acompanhando no hoje e intoxicando o meu futuro, significa que eu ainda não aprendi as lições. Significa que eu ainda estou em negação. Significa que eu ainda quero mudar aquela pessoa do passado que não tem como ser mudada. A última ferramenta dessa noite para vocês é: eu aceito o meu destino. Comece a dizer para você. Respira fundo e diz aí na sua casa: eu aceito o meu destino como foi. E tudo aquilo que eu não gostei, eu faço diferente a partir de agora. Eu tenho esse poder de construir a minha vida, de construir a minha realidade. E caso você não consiga fazer isso sozinho, existem ferramentas como essa, que você pode ser remunerado ou que você pode apenas adquirir por puro e autoconhecimento, que vai te auxiliando e conduzindo a fazer pequenas mudanças ou grandiosas mudanças em seus processos, para que você possa ver o mundo de uma outra forma e deixar o passado no lugar dele, para que a partir de hoje você possa fazer novas escolhas. Para que a partir de hoje você possa fazer diferente. Então nunca mais diga a si mesmo que você não tem escolha, que as coisas não podem ser diferentes, porque tudo na sua vida pode ser diferente a partir de agora, desde que você deixe o passado no lugar dele e que você comece a se autodiagnosticar e se auto-perceber onde estão os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas palavras na maior parte do tempo. Aonde você está escolhendo depositar a sua energia, a sua força, o seu gás, o seu amor, a sua motivação? É em coisas que vão construir coisas prósperas para você? Ou é em tudo aquilo que você diz que não quer viver e não quer experimentar? Percebe? E aí, me conta se vocês têm dúvida, se está fazendo sentido, como que está sendo receber essas informações novas. E aí, me contem tudo. Deixa eu ver aqui. Às vezes eu tenho que tomar cuidado, gente, que eu vou querer fazer alguma coisa que saio clicando, e fecha tudo. E aí, como que tá sendo essa experiência para vocês? Uau, muito sentido, amei. A live de hoje é uma verdadeira experiência, né? Uma experiência para nossa alma, né? O quanto nós estamos dispostos ou não a criar uma vida nova. Perfeitas colocações. Vocês têm alguma dúvida, algum ponto de vista, algum tema sobre esse assunto que vocês querem que eu traga, que eu deixe ele um pouco mais claro para a gente mudar os nossos processos, ou apenas ter uma consciência, uma clareza? Se vocês tiverem algum tema,
Pode colocar que eu trago uma exposição para a gente ter mais clareza sobre ele. Tão bom ter vocês aqui. Me contem aí. Então, dentro de todos esses processos, sobre nós, sobre os outros, é difícil deixar a máscara cair. Olha que fantástico isso que a Tânia colocou, né? É difícil deixar a máscara cair. O tempo todo, nós estamos nos vestindo e revestindo de máscaras. Então, com tal pessoa eu tenho que agir assim, com tal pessoa eu tenho que agir assim. E dentro desses processos, nós não nos permitimos ser nós mesmos, porque nós estamos tão agarrados, apegados e preocupados em agradar o outro, que mesmo que isso custe um preço altíssimo de me desagradar, tá tudo bem. Percebe? Que sério isso? O quanto nós estamos dispostos a pagar um preço tão caro e tão alto de nos desagradar, nos desrespeitar, nos desonrar como humanos, como pessoas, só para que o outro se sinta confortável. Eu, inclusive, deixa eu ver se eu encontro aqui, eu separei um texto, eu amo esse texto, né? Muito sério mesmo. O Nelson Mandela, ele fez esse discurso no dia que ele assumiu a posse da presidência da República da África do Sul em 94. Ele disse assim: nosso medo mais profundo não é de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é de sermos poderosos além da medida. Prestem atenção nisso. É a nossa luz, não a nossa escuridão, que mais nos apavora. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentoso e fabuloso? Na realidade, quem é você para não ser? Você é filho do universo. Se fazer pequeno não ajuda o mundo. Não há iluminação em se encolher para que os outros não se sintam inseguros quando estão perto de você. Nascemos para manifestar a glória do universo que está dentro de nós. Não está apenas em um de nós, está em todos nós. E conforme deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas a permissão para fazer o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente libera os outros. Esse texto me arrepia desde do primeiro dia que eu li esse discurso, o quanto ele é grandioso para mim, porque toda vez que eu leio, vários insights vêm para mim. E vai muito, muito de acordo com isso que a Tânia falou. É difícil deixar a máscara cair. Por quê? Porque você, sendo próspero, rico, você tem vergonha. Você quer esconder do outro. Você tem vergonha que as pessoas vejam o quanto grandioso você é, o quanto você cresceu, o quanto você evoluiu. Você está escondendo do mundo os seus medos, o seu caos. Mas você também está escondendo do mundo o seu brilho, a sua grandeza, só para que o outro não se sinta inseguro, porque ele não está fazendo a mesma escolha que você. Ele não está percorrendo o mesmo caminho que você. Ele não está tendo o processo do autoconhecimento, do despertar da consciência. Não está buscando ajuda em ferramentas, em práticas terapeutas, para que ele possa descobrir quem ele é de verdade. E você se sente inseguro de mostrar quem você é, para que o outro não se sinta mal. Percebe? Olha que grandioso isso. A gente tem vergonha do nosso crescimento, porque o outro não cresceu, né? Eu tenho vergonha de dizer que eu tenho uma casa maravilhosa, que eu sou próspera, que eu me tornei uma pessoa rica, abundante, porque as outras pessoas da minha família não são. Porque as outras pessoas da minha família não fizeram as escolhas que eu fiz. E não querem fazer, sabe por quê? Porque dá muito trabalho.
E as pessoas não estão dispostas a pagar o preço. A pagar o preço da mudança, a pagar o preço da transformação, a pagar o preço de mudar a sua lente para ver o mundo de uma outra forma, a partir de um outro ponto, de uma nova perspectiva. As pessoas não estão dispostas a pagar o preço do sucesso, da felicidade. As pessoas arrumam desculpas o tempo todo para não ter sucesso, para não ter dinheiro, para não ser rica. Porque ela ainda está preocupada com o que vão pensar sobre ela diante disso. Ao invés de ser, ela escolhe ter a opinião do outro na vida dela. E eu vou encerrar a live de hoje dizendo: escolha ser você todos os dias da sua vida, mesmo que custe um preço alto. Porque quando você escolher ser você mesmo, independente do preço que isso te custar, a sua colheita vai ser gigantesca. Agora, quando você abrir mão do seu poder para ter a opinião do outro na sua vida, para ter o impacto da opinião do outro na sua vida, para ser o que o outro acha que você deveria ser, você vai pagar um preço muito alto e que talvez não tenha volta. Escolha ser você, cuide de você e você terá tudo que você almeja na sua vida. Você é um ser maravilhoso, poderoso. E olha, eu vou fazer um convite para você. Se você, quando tiver um tempinho, assista essa live de novo. Se permita experimentar essa experiência novamente para ter novos insights, novas percepções e novos pontos de vista sobre si mesmo e sobre o seu mundo à sua volta. E se você quiser saber mais informações sobre essa ferramenta linda, maravilhosa e grandiosa, que eu sou apaixonadinha, você me chama no direct ou no WhatsApp que eu te conto tudo, para que você possa ter um apoio e um mega suporte na sua vida para mudar toda a sua realidade. Eu agradeço a presença de vocês, a interação. Obrigada por participar, estarem comigo nessa noite. Participar dessa experiência de alma, dessa live tão grandiosa. Foi muito especial estar aqui hoje. E eu também agradeço a sua presença para você que vai assistir a gravação. E que essa live de hoje possa virar muitas engrenagens aí dentro, porque você merece ter uma vida fabulosa. Não tenha medo da sua luz e pare de fugir da sua escuridão, porque você vai transformar o seu mundo. Um beijo enorme, imenso no seu coração e nos vemos em breve. Um beijo enorme e até a próxima.